Vem cá, Ah, uma novela tem em média de arte 40 minutos. depende do horário. Elas É, Ah, vão, sim, das à das medida que vai 7 7. ficando h mais tarde, vão ficando maiores. E tem variações também, por exemplo, quarta-feira, que é o famoso dia do futebol, né? Ah, é. Que geralmente tem os campeonatos e tudo, então é um capítulo um pouco menor. Então, mas uma novela das 7 geralmente tem isso, uns 40 e poucos minutos de arte. A nossa É tem isso. 33, 34. Uhum. Assim vai, Eu entendi. Malhação Porque, começa um pouquinho menor, não, porque aí vai. eu tava fazendo uma conta por alto, por temporada, vocês escrevem mais ou menos uns 50 longas. É uma coisa mais ou menos assim. De 2 horas, tá o longa. De 120 minutos. Cara, é uma coisa. Por isso que eu tô falando, gente. Essa turma que escreve aí, porque assim, vocês escrevem enquanto tá no auge da novela, esquece pandemia. Vocês escrevem Tá. quantas horas por dia, mais ou menos? Assim, vamos falar um pouquinho desse dia a dia. Quem quer começar? Fica à vontade. A gente está fluindo bem aí. É, Vai lá, quer falar, Wendel, Flávio? começa. A minha experiência de É. pega-pega foi a primeira. Então eu estava muito, muito empolgado. Imagina, uma novela. Eu nunca podia imaginar. Então eu Finalmente! ia feliz, e assim, a gente tinha a rotina de se encontrar diariamente na redação, tinha o momento do café, da gente falar do dia, do capítulo. Então, a Cláudia, ela dividia o capítulo pelos colaboradores. Então, cada um ficava com um terço do capítulo para escrever. Então, eu não. Hoje no Imperador, o nosso trabalho é diferente, né? O Ale e a Tereza, eles mandam para cada um capítulo e dão um tempo, um prazo para escrever. Então, eu trabalho com meta. Tipo assim, o capítulo tem 30, hoje eu vou escrever 5 cenas. Hoje eu vou escrever 10 Entendi. cenas. Aí, se eu vou ficar 3 horas, ou se eu vou ficar o dia inteiro, vai depender da minha Da disciplina, entendeu? cena. Mas eu. É. Da cena, do Da trabalho da atividade cena. também, né? Das cenas. Tem pesquisa, se não tem, então. Eu numero as minhas. Eu não estou com um caderno aqui, depois eu pego. Eu boto as cenas uma embaixo da outra, numeradas. Eu adoro quando eu faço o X na cena. Assim, Ah, e eu elas vão. também. Tô assim. Eu É gosto de ver, maravilhoso. entendeu? É um prazer Eu quase. faço isso também. É um orgasmo. Ai, tá diminuindo, tá diminuindo. E me diz uma coisa. E você, Flavinha, como é que é a sua rotina? Então, nem todos os autores trabalham da mesma forma, né? Claro. Depende. Quando eu trabalhei com o Marcos Bernstein, fiz Orgulho e Paixão com ele, uma Então aí. adaptação da Jane Austen, dos trabalhos da Jane Austen. Aí. Oi, Xizinho. É maravilhoso isso. Então, aí quando a gente trabalhou, a gente escrevia capítulo eu e uma outra colaboradora. A gente escrevia capítulos nós duas. Eu escrevia umas 8, 10 horas por dia. Assim, era bastante coisa, porque era praticamente só Era nós duas você. escrevendo capítulo. É Isso. muita coisa, É Flávia. muita coisa, muita Porque, coisa. gente, há que perceber o seguinte: não é uma escrita que você flui naturalmente. Você pensa cada fala, você muitas vezes tem que construir determinadas ações para o personagem que não estão prontas na escaleta, né? Você tem que, às vezes, achar uma melhor resolução para aquela cena. Sei lá. Então, assim, não é sair escrevendo. Você está falando de 8, 12 horas, Uhum. pensando, resolvendo questões, porque o É. trabalho do colaborador, do dito colaborador, eu prefiro chamar do roteirista ou do autor, mas enfim, né? Uhum. Criou-se esse jargão, né? Mas o trabalho do colaborador, ele é de contribuição total o tempo todo, né? Ele está tendo ali jogando junto. Você recebe, vê se não é assim, vocês recebem a escaleta, ou do capítulo Uhum. inteiro, ou de parte do capítulo, onde estão descritas as cenas, e a partir daí vocês abrem, botam um diálogo, como a gente chama. Perfeito ou estou falando besteira? Esse é o sistema mais comum.
É um sistema que hoje é o Esse é o mais comum. sistema. Existem, depende dos. Eu estou falando, tem sistemas diferentes. Tem pessoas que trabalham de Fala formas para mim. diferentes, que não fazem escaleta, que fazem Ah, reunião é? e a partir da reunião. Tem todo tipo realmente, assim, é como o cabeça da equipe se sente mais à vontade para criar, né? Então, você Claro. tem que se adaptar àquele processo criativo dele. Em geral, esse é um processo criativo muito prático. O autor faz como se fosse um relatório das cenas, olha, cena tal, 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 vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, e aí ele bola os principais movimentos, ele bola os principais acontecimentos daquele capítulo, onde ele vai parar, qual é o gancho, né? Por que a pessoa vai ver no dia seguinte? Porque vai ter um gancho que vai prender. Então ele vai bolar isso, e os colaboradores, eles escrevem os diálogos, baixam, como a gente chama, baixam os diálogos. Então, pega aquela linguagem que é uma linguagem de descrição da cena, isso vai acontecer tal coisa, com tal coisa, quero que. E transforma em diálogo. Tem autores que são mais detalhistas, que têm diálogos na escaleta. E aí você tem que Entendi. ver até que ponto você vai colaborar ali, entendeu? Sem trair o que o É. autor quer daquela cena. E tem autores que deixam muito mais solta a escaleta. Falam, olha, que faz Quais uma são? sequência de comédia de 3 cenas a fulano. Aí ferrou, né? Aí você trabalha pra caramba.